Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã da Seara Espírita. Tu que vens a esse diminuto canal em conhecimento, em experiência, na busca de novas oportunidades aí de crescimento, de esclarecimento. Seja bem-vindo de toda a minha expressão de felicidade por contar com você, nos acompanhando. Hoje, dia 17 de setembro de 2023, bem-vindo mais uma vez a um novo episódio. Como sempre fazemos, abrimos a lição do livro Caminho, Verdade e Vida, obra psicografada pelo nosso querido amado Chico Xavier, editada pelo seu mentor espiritual Emmanuel. A lição é 99, Prometer. Prometendo-lhes liberdade, sendo eles mesmos servos da corrupção. Pedro, capítulo 2, versículo 19. É indispensável desconfiar de todas as promessas de facilidade sobre o mundo. Jesus, que podia abrir os mais vastos horizontes aos olhos assombrados da criatura, prometeu-lhe a cruz sem a qual não poderia afastar-se da terra para colocar-se ao seu encontro. Em toda parte existem discípulos descuidados que aceitam o logro de aventureiros inconscientes. É que ainda não aprenderam a lição viva do trabalho próprio a que foram chamados para desenvolver atividade particular. Os fazedores de revoluções e os donos de projetos absurdos prometem maravilhas, mas se são vítimas da ambição, servos de propósitos inferiores, escravos de terríveis enganos, como poderão realizar para os outros a liberdade ou a elevação de que se conservam distantes? Não creias em salvadores que não demonstrem ações que confirmem a salvação de si mesmos. Deve saber que foste criado para a gloriosa ascensão, mas que só é fácil descer. Subir exige trabalho, paciência, perseverança, condições essenciais para o encontro do amor e da sabedoria. Se alguém te fala em valor das facilidades, não acredites. É possível que o aventureiro esteja descendo. É possível, mas quando te façam ver perspectivas consoladoras, por meio do suor e do esforço pessoal, aceita os alvitres com alegria. Aquele que compreende o tesouro oculto nos obstáculos e dele se vale para enriquecer a vida, está subindo e é digno de ser seguido. Lição maravilhosa. Nos remete à compreensão de que cada obstáculo pela qual passamos possui em si um germe da educação e da elaboração dos nossos sentimentos e dos nossos aprendizados intelectuais, porquanto, através do exercício da superação das dificuldades, forjamos o nosso sentimento nas condições mais ásperas da vida, estremecendo aqueles valores antigos e substituindo-os pela luz abrilhantada de novos horizontes, germinados numa consciência mais limpa, emoldurando-se uma nova oportunidade de desenvolvimento de ações imprimidas por uma vontade advinda de um pensamento racional. Meu querido amigo, minha querida amiga,
Portanto, como disse a belíssima lição, fácil é descer. Não devemos prometer nada a ninguém, nem do nosso espiritismo. Só Jesus, na sua excelsa sabedoria, poderia dizer: eu prometo-lhes, pois ele sabia e sabe o caminho completo da trajetória espiritual. Portanto, que nós sejamos humildes no estudo, nas passagens conscienciosa da nossa elaboração fecunda dos nossos sentimentos através da passagem pelos obstáculos com dedicação, com a alegria de que estamos evoluindo, mesmo nas profundas dores existenciais. Então, meus queridos irmãos, hoje, o episódio 33, vamos falar sobre ainda o aparecimento dos seres, né? Como se deu os princípios orgânicos. O que é a cosmogerminação orgânica? Então, no episódio número 32, né, nós vimos o que, né? Nós vimos que o nosso espírito, tá certo? Ele é fruto de uma evolução cosmocinética, ou seja, o nosso princípio, né, inteligente, o espírito com E minúsculo, ele sofre uma conquista cosmocinética, ou seja, ele vai experimentar diversas existências em diversos planetas, em diversas formas, absorvendo que aqueles influxos dos ambientes, sofrendo modificações amparadas ainda por aquele corpo celeste, aí com a responsabilidade de dirigir o crescimento e o desenvolvimento do universo em cocriação no plano maior, na verdade. Então, nós fomos realizando uma conquista de mecanismos de uma organização psicofísica. E essa organização psicofísica ela se faz, portanto, em dois mundos, como nós vimos, ou seja, no mundo material, através das existências em que aquele princípio inteligente, né, ele vai conquistando através dos mecanismos materiais, certos automatismos, e esses automatismos vai sendo assimilado, e ele vai formando então o que também o seu corpo perispiritual, que Allan Kardec chamou de perispírito, e que nós entendemos que ele é um corpo espiritual ou corpo perispiritual ou psicossoma, ou veículo fisiopsicossomático do espírito. Tá certo, meus queridos? E aí nós entendemos que há uma evolução do princípio inteligente, até como nós já vimos, né, ele alcançar a possibilidade de se transformar num ser com uma inteligência e uma consciência, que é o momento em que ele sofre uma mudança definitiva no seu psicossoma e se transforma em um espírito com E maiúsculo, assumindo a forma humana. E aí a gente percebe também, o que a gente verifica também, que o corpo, a matéria, ele também passa por esse laboratório de modificações. Só que a gente pode entender que esse laboratório, o espírito, o princípio, né, inteligente, até chegar ao espírito, ele está numa constante evolução cosmocinética. E o corpo? Como se dá essa evolução? Se dá também
através de uma outro tipo de evolução, mas que podemos chamar de evolução cosmo-orgânica. E que a gente pode se perguntar então, como é que se deu a origem desses primeiros seres orgânicos, primeiro corpos orgânicos na escala dessa evolução material na Terra. E aí, a gente, como nós falamos, né, essa evolução cosmogânica, ela é bem explicada aqui no Livro dos Espíritos. Primeira coisa, vamos lá, as questões 45. Onde estavam os elementos orgânicos antes da formação da Terra? Achavam-se, por assim dizer, em estado de fluido no espaço, no meio dos espíritos ou em outros planetas, esperando a formação da Terra para começarem nova existência em um novo globo. É tudo amarrado, né, gente? Mas se verifica bem que a gente precisa, então, entender um pouquinho, dar um passo atrás, né? Na pergunta 43. Quando a Terra começou a ser povoada? No começo, tudo era caos. Os elementos estavam confundidos. Pouco a pouco, cada coisa tomou o seu lugar. Apareceram, então, os seres vivos apropriados ao estado do globo. Olha, então, 45 está dizendo o quê? Que existiam alguns princípios orgânicos e na 43 que quando a Terra, e depois nós vamos ver uma lição belíssima, não hoje, né, do Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, em que ele fala lá sobre a formação do planeta Terra, dos grandes ministros, né, desse laboratório Cosmo Universal, a serviço de Jesus, como eles prepararam a formação da Terra. E se verifica o que? Quando a Terra, então, encontrou seu estado de oportunidade do seu tempo para receber ou germinar da origem à vida, sabemos que a vida, nós já falamos aqui, que a vida é um conceito relativo. Por quê? Vida, no conceito dos espíritos, é a união de quê? Dos princípios orgânicos. Com quê? Com o princípio vital. Ou seja, só a vida quando existe a união do princípio vital com o princípio orgânico. Logo, o que acontece? A matéria orgânica também precisa vir para a Terra, não é isso? E no encontro com o princípio vital, ou seja, gera essa vida naquele organismo. E junto, então, não, naquele organismo que vai crescer ali, o princípio inteligente que vai germinando ali junto, ajudando aquele corpo a uma escala evolutiva, da mesma forma em que o princípio inteligente vai assimilando através daquela forma os mecanismos necessários para a sua evolução físico-psicossomática, ou seja, do seu corpo espiritual e do seu corpo mental, através de uma escala evolutiva que nós já vimos aqui, durou milhões de anos. E aí, se esses espíritos, se esses princípios orgânicos, eles estavam no espaço, no meio dos espíritos, nós não entendemos como no meio dos espíritos significa o quê? Na forma do seu princípio inteligente, né? Ou seja, na fórmula do fluido cósmico. Nós já vimos que o princípio inteligente, ele age, ele é necessário para agir sobre a matéria, para dar o que? A congregação desses elementos, que a matéria passa, a partir disso, a assumir certas propriedades e se desenvolver. Formando então o princípio
das coisas orgânicas e o princípio das coisas inorgânicas. E aí, então, esses princípios, ou seja, orgânicos, eles chegam à Terra, enquanto a Terra encontra o seu quê? O seu momento mais adequado para receber esses princípios orgânicos. E o que acontece lá na pergunta, então, 44. De onde vieram os seres vivos para a Terra? A Terra lhes continha os germes que aguardavam o momento favorável para se desenvolverem. Os princípios orgânicos se congregaram assim que cessou a força que os mantinha afastados e formaram os germes de todos os seres vivos. Esses germes permaneceram em estado latente e de inércia, como a crisálida e as sementes das plantas, até o momento propício à eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. Então veja bem, os princípios orgânicos aqui, eles estavam o quê? Eles estavam dispersos, na verdade, nos planetas, em outros planetas, naturalmente passando por aquele processo de evolução e de cuidado, digamos, de germinação dos espíritos superiores que nos dirigiam à formação em cocriação com Deus, ou cocriação no plano maior, bem como nos espíritos. Eu posso dizer assim que aqui a resposta é com espírito de E maiúsculo. Então, eu tenho que entender um pouquinho mais, e não vai ser hoje que nós vamos conseguir entender como também esse princípios orgânicos estavam nos espíritos, né? Isso é muito interessante. Mas entendemos, portanto, que esses princípios orgânicos, então, vieram à Terra, tá certo? E aí o que aconteceu? A Terra, então, naquele processo em que ela estava, existiu uma força, e essa força, então, ela não deixava que esses princípios se congregassem, mas assim que essa força cessou naturalmente, através de um mecanismo de inteligência dirigida das forças e do equilíbrio da natureza, cessou essa força de afastamento. Então o que aconteceu? Esses princípios se congregaram, formando então os primeiros germes, como nós vamos ver lá na frente, que geraram então aquelas bactérias, né, iniciais, e que receberam então aí o que? O princípio inteligente, não é verdade? E esses germes então foram de todos os seres. Isso é muito importante. E aí o que acontece? Esses germes permaneceram em estado que é latente, ou seja, congregados, mas aguardando o que? Um momento propício do planeta, que passou por uma nova transformação, a que essa condição do meio permitisse a eles, tá certo? Uma forma de que? De eclodir essa fita, tá? Ou seja, e aí formar então a eclosão de cada espécie. Então os seres de cada espécie se reuniram e se multiplicaram. E aí a gente pode ver, então, a seguinte pergunta, é a pergunta 47. A espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos contidos no globo terrestre? Sim, e veio a seu tempo. Foi isso que levou a se dizer que o homem se formara do limo da terra. Então, aqui no processo de evolução, que nós vamos ver um pouquinho mais à frente também, que nós já vimos, né, que o princípio inteligente, né, ele sofre então do que? A sua processo de evolução. Nesse processo de evolução, ele assume diversas formas,
sendo dirigida pelas forças inteligentes superiores. E aí que chegam, então, através de o quê? De que nós vamos verificar lá depois em André Luiz, né? Uma forma de bactérias. E sofrer, que nós já vimos, né? Um processo evolutivo que vai tateando os seus aparelhos físicos através de diversas existências, tateando o olfato, o tato, os aparelhos digestivos, em diversas formas, assumindo aí os seus mecanismos automáticos celulares, imprimindo evolução naqueles organismos. Também veio nesses princípios orgânicos o que? Esse princípio orgânico, então, de todos os seres. E os princípios orgânicos também do homem estavam nesses seres. Ou seja, e aí o que acontece? Juntando com o que? Com o princípio inteligente, esses princípios orgânicos, eles vão também sofrendo uma evolução. E aí, na medida em que o princípio que nós já vimos, né? Ele vem para cá, por uma existência, e depois ele retorna, né? Ele morre aqui e retorna para o plano espiritual e continua no seu laboratório, lá no plano espiritual, das suas melhorias, e renasce em nova existência, né? Ou seja, esses, né, em novas formas, essas outras novas formas, elas vão evoluindo também, tá certo? De acordo com a impressão de quem? Naquele princípio inteligente. E aí, o que? Esses princípios também orgânicos da humanidade também vieram para cá. E aí, na pergunta 49, se o germe da espécie humana se encontrava entre os elementos orgânicos do globo, por que os homens não mais se formam espontaneamente como em sua origem? Resposta. O princípio das coisas está nos segredos de Deus, entretanto pode-se dizer que os homens, uma vez espalhados pela terra, absorveram em si mesmos os elementos necessários à sua formação, para os transmitir segundo as leis da reprodução. Deus é o mesmo com as diferentes espécies dos seres vivos. Ou seja, esses germes, então, eles congregaram, não é isso? E aí, aquela força, né? Após a força de afastamento desses princípios orgânicos, né, se afastar, cessar, eles se congregaram, e aí, ao se congregar, permaneceram em estado latente, e no momento em que a Terra propiciou o ambiente necessário à eclosão dos diversos seres, eles foram o que? Adquirindo então seu processo evolutivo, e cada qual, ou seja, seguindo o seu ramo dos animais e das plantas, dando origem, portanto, às espécies através da ligação dos princípios orgânicos, não é isso? Com o quê? Com o princípio inteligente. E as plantas, como nós já vimos, as plantas não possuem o quê? Não possuem espírito. As plantas, elas têm vida. Por quê? Porque possuem a união da matéria orgânica com o princípio vital. Mas só quem se encontra numa escala evolutiva, né, do ser são o quê? Os animais, que nós já vimos, né, como nós já aprendemos nas nossas escolas, né, existiu um tronco, mas vamos falar um pouquinho mais à frente, que o homem, tá certo? Ele se derivou. Ele não nasceu, né, do macaco. Foi um tronco lá embaixo, tá certo? Anterior, e que deu origem a uma ramificação para o macaco e outra ramificação para o homem.
Mas é importante dizer, então, que o início disso tudo foi o quê? Foram aquelas bactérias, não é isso? Das formações, e que nós vendo um pouquinho mais à frente, se alimentavam o quê? Dos ferros, das rochas, não é isso? Presentes nas rochas. E aí, em nova existência, vieram novamente através de algas, e aí conquistando aí as primeiras noções, né, os mecanismos, né, de uma reprodução, na formação então do que? Do centro vital genésico. E através dessa evolução então, o que? Aquele princípio orgânico sendo impulsionado pelo princípio inteligente que estava sofrendo também a sua evolução cosmocinética, esse princípio orgânico ele vai também sofrendo o que? A sua evolução cosmo-orgânica. Ok? E aprendemos que essa evolução cosmo-orgânica só pode se dar através do que? Da evolução do princípio inteligente que imprime uma evolução no psicossoma. Por quê? Porque o corpo físico ele é uma duplicata do psicossoma ou do corpo espiritual. Portanto, meus queridos, nós vimos aqui que também há uma evolução cosmo-orgânica juntamente ou impulsionada pela evolução cosmocinética do espírito. Tá bom, meus queridos? Foi esse capítulo que nós dedicamos aqui, esse pequeno estudo da origem do aparecimento dos seres. Estamos aí abertos para que você nos passe assim, suas perguntas, né? Possamos conversar, tirar dúvidas, né? E nos enriquecemos também cada vez mais. Eu quero agradecer muito a sua presença aqui. Estamos num processo evolutivo de crescimento, de aprendizado, de novas reflexões sobre essa obra maravilhosa que é o Espiritismo. Agradeço essa oportunidade. Tenha um ótimo domingo. Tenha uma ótima semana para você e todos os seus. Que assim seja.